Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Abramos vossas Bíblias no Evangelho escrito por João Marcos. Perdão. Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 6, no seu versículo de número 66 é o versículo, o capítulo 6, o Evangelho de São João 6, versículo 66. Eu quero dar um tema a essa mensagem. O tema de hoje é Ficados para trás na caminhada. Amém? Versículo de número 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Amém? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Essa palavra, a qual nós iremos fazer menção hoje, fala acerca da Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus, ela iniciou como muitas das nossas igrejas. Muitos sabem o quanto é difícil fazer discípulos e congregar em um aprisco. Jesus levanta, no início do seu ministério, 12 apóstolos, e com muito prazer eles o seguiam. Mas no decorrer da sua caminhada, visto Jesus que era necessário levantar mais discípulos, porque ele viu que a seara era grande e poucos seus trabalhadores. Jesus agora levanta mais 70 discípulos para a seara. E a mesma autoridade que Jesus deu àqueles 12, deu àqueles 70. E ordenou que eles fossem de 2 em 2 e não levassem consigo nem alforje, nem 2 alparcas. Em todo lugar que o recebesse, eles seriam dignos de comer e se assentar naquela mesa, pois visto que o trabalhador era digno do seu alimento. Jesus também orientou que se não recebesse, tão somente deveria sacudir a poeira das suas sandálias, pois não era digno de receber naquele lugar. Jesus também deu autoridade, que no nome dele expulsasse demônio, curasse enfermos, para que se consumisse, para que se consumasse a autoridade que foi dada ao Senhor Jesus. E se porventura tivesse alguém enfermo, Jesus ordenou também que ungisse com óleo, a enfermidade seria curada. O resultado foi positivo. Após a ordenança de Jesus, vieram os 70 discípulos, felizes, alegres, e chegaram para Jesus e falaram: Senhor, em teu nome nós curamos, e os demônios se sujeitam ao teu nome. Que maravilha! Que prazer ser teu discípulo.
coisas que não se compreendem aos olhos naturais. E Jesus, em Espírito, fala: não vos maravilhes dos demônios vos submeterem, mas alegrai-vos, pois os teus nomes está escrito no livro da vida. Aqueles discípulos operaram prodígios. Se tivesse alguém com a mão ressequida, voltava ao natural, com mão mirrada, cego voltava a enxergar, coxo voltava a andar, paralítico voltava a andar, pessoas possessas eram libertas. A igreja de Jesus estava superlotada. Mas agora, eis aí o momento do discipulado, a hora que a fé dos seus discípulos seriam provadas, a hora que muitos iriam se escandalizar no nome dele. Jesus, visto que tanto a multidão que o seguiam, quanto aqueles discípulos estavam seguindo por causa da comida, aqueles discípulos estavam atrás de Jesus por interesse. Aqueles discípulos, eles eram carnais, eles não eram espirituais. E operavam maravilhas, curavam enfermos, porque Jesus tinha dado autoridade, mas eram carnais, eles eram materialistas. E tem horas que na nossa vida também não é diferente. No redecorrer da etapa do nosso discipulado com Cristo, nós somos provados e não vemos resposta em meio a muitas situações, e nós somos colocados nesse mesmo dilema: se iremos continuar ou se iremos desistir? Jesus agora fala para aqueles fariseus acerca da comida, porque eles estavam seguindo por causa da comida. E os fariseus falaram: mas Moisés nos deu de comer, o Senhor nos deu de comer o pão do deserto. Jesus fala: Moisés não lhes deu de comer, mas sim o Pai. E também o Pai vos dá o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Porque verdadeiramente a minha carne é comida e o meu sangue, ela é bebida. Aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte na vida eterna. Como, pois, podemos entender, uma ótica natural, o que Jesus estava dizendo? O Pai deu de comer o maná do céu à geração que saiu do cativeiro. Mas Jesus, ele faz uma comparação com a providência de Deus, o pão vivo, o pão que daria vida para uma eternidade. Porque se nós
fôssemos enxertados com aquele corpo que é Cristo. Isso quer dizer, se com eles morremos, se com ele morreremos, com eles nós viveremos. E se nós bebermos o cálice que representa o selo da aliança, que nós ceamos todos os meses, nós renovaríamos a aliança com ele. Nós estaríamos aliançados no sangue, a aliança do Novo Testamento. Mas os 70 discípulos não entenderam. Tanto os fariseus como aqueles 70 falaram, mestre, ou perdão, eles questionaram entre eles, falou, como pode dar este de comer da sua carne? E como pode este dar de beber do seu sangue? Pois o homem natural não compreende as coisas celestiais, somente discerne as naturais. Mas, porém, o homem espiritual discerne o espiritual e compreende as coisas naturais. Jesus, ele sabia que aqueles 70, eles estavam, embora operavam milagres e prodígios, mas eram como espectadores. Eles estavam ali, mas não compreendiam, porque eram carnais. Jesus sabia que naquela primeira seleção sairia a maioria. Verdade é que a igreja de Jesus estava superlotada, com 82 discípulos, fora a multidão que o acompanhava. E não é diferente no nosso tempo. Muitos têm buscado resposta, e meio a esse caos, muitos têm deixado de seguir a Jesus, porque não está compreendendo o trabalhar dele. Hoje, um homem chegou para mim, meio atônito, preocupado, e falou para mim, moço, faça um favor, o Senhor é evangélico? Eu falei, sou. O Senhor sabe me dizer o que é que está acontecendo? Aí eu falei, sei. É a justiça de Deus se manifestando. Porque Deus, Ele é justiça, Ele é amor. O homem semeia lá atrás e colhe hoje. Os decretos de justiça de Deus têm que se consumar. A graça de Deus abunda, mas tudo que nós semearmos, conforme está em Gálatas 6:7, não vos deixeis encaminhar. Com as coisas de Deus não se brinca nem se zomba, porque tudo que o homem planta, ele colherá. Profanar a santidade de Deus. Estamos vivendo uma geração promíscua. Estamos vivendo um tempo em que muitos têm se apostatado da fé. Muitos têm deixado de seguir a Jesus. Muitos têm deixado de viver no Espírito para viver na carne. E quando acontecem essas coisas, muitos deixam de seguir Jesus. E Jesus, ele chega para os 12 discípulos e faz uma pergunta: porventura vocês, quem mais é chegado a mim, quem é da minha confiança, vocês, que é mais achegado que meus próprios irmãos, os meus irmãos João, Tiago e Judas, minhas irmãs e Maria estão
vocês são amigos mais chegados do que o irmão. Jesus ia falar isso. Querem vós deixar-nos também? Pedro, tomado no Espírito, embora não tinha plenitude, não tinha recebido a infusão do Espírito, mas falou para o Mestre: Mestre, para onde iremos nós? Ou conhecemos os profetas, os salmos, conhecemos acerca de muitas coisas acerca do Deus de Israel, mas Jesus, para onde iremos nós? Se só Tu é o caminho, Tu é a verdade, Tu é a vida. Para onde iremos nós, Jesus? Se só Tu tem a palavra de vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Para onde iremos nós? Vamos fazer como os demais, jogar a toalha, desistindo, porque as igrejas estão vazias, que muitos vão deixar os seus templos fechar. E sabe por quê? Vão deixar de seguir a Jesus, que viviam de aparência, viviam de interesse. Os recursos vão deixar de entrar em muitos templos gigantes. E agora, como irá manter esses templos gigantes? Agora é a hora de seguir a Jesus ou deixá-lo de seguir. Mas ainda você que não tem a condição de manter esse templo, tem a rua, tem as praças, tem microfones, tem alto-falante, pode se pregar na rua, a igreja pode voltar a congregar dentro de casa, pode fechar o templo, o edifício, mas a igreja, as portas do inferno não há de prevalecer e não há de fechar. Passemos o que passar. Podemos passar tudo, mas não podemos largar a presença. Não podemos deixar de seguir a Jesus, porque só Ele conhece o caminho. Ele sabe de onde veio. Ele veio do Pai. Ele sabe. Ele fala assim: eu vou preparar um lugar. Não inquieteis, não se atemorize. O Senhor já preparou o lugar, já está preparado. E Ele virá a qualquer momento que nós precisamos. É preciso nós estarmos preparados para a sua vinda. Nos ajuda, Senhor. Ajuda a sua igreja a permanecer em vigilância, como as 5 virgens prudentes. Ainda que venhamos ser pegos de surpresa, porque o Senhor virá de repente, mas que possamos estar com as nossas botijas cheias e ainda em reserva. Senhor, muito obrigado por essa palavra, por essa oportunidade, por estar na tua presença. É que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.